Você nunca mais vai chamar uma mulher de linda. Existem 10 apelidos proibidos que, quando usados da forma certa, no tom certo, no momento certo, fazem uma mulher pensar em você de forma obsessiva, mesmo que ela não entenda o porquê. Se ela te vê como um homem previsível, ela te esquece. O cérebro dela te descarta como informação irrelevante. Mas se você domina estas palavras, se você aprende a usar estes nomes, ela sente, em um nível primitivo, que precisa de você. Vou te revelar os 10 nomes que mudam completamente o jogo da atração. E preste muita atenção, porque o sétimo é tão poderoso que beira o perigoso. Fique comigo até o fim. Antes de mergulharmos nesta arte, quero que você faça algo por você mesmo. Comente aqui embaixo o seu nome e qual a sua maior dificuldade em criar uma conexão que seja ao mesmo tempo atraente e genuína. É a timidez? É o medo da rejeição? É não saber o que dizer? Sua resposta me ajuda a criar mais conteúdo como este, para homens que, como você, decidiram abandonar a mediocridade. Comente agora. Sua jornada de transformação começa neste exato momento. Você já reparou no efeito que uma simples palavra pode causar? Pense nisso. A palavra fogo, dita em um tom de alerta, em um teatro lotado, causa pânico. A mesma palavra, dita ao pé do ouvido em uma noite fria, causa conforto e intimidade. A palavra não é nada. A intenção, o contexto e a emoção que ela carrega são tudo. E no universo das relações humanas, apelidos são a forma mais potente de magia verbal. A psicologia chama isso de ancoragem emocional. É quando um estímulo, um cheiro, uma música, ou no nosso caso, uma palavra, fica neurologicamente associado a um estado emocional específico. Quando você chama uma mulher por um apelido que só você usa, você não está apenas dando um nome a ela. Você está criando um botão invisível no sistema límbico dela, a parte do cérebro que governa as emoções, a memória e o desejo. Um botão que só você pode apertar. O erro de 99% dos homens é usar apelidos que apertam o botão errado. Linda, princesa, fofa, meu bem. Essas palavras são genéricas, previsíveis. Elas te colocam instantaneamente na prateleira do homem bonzinho, do amigo, do provedor emocional. São palavras que buscam validação. Elas gritam, por favor, goste de mim. E o desejo feminino, meu amigo, não responde à súplica. Ele responde ao poder. A neurociência afetiva, em estudos liderados por pesquisadores como Jack Panksepp, nos mostra algo fascinante. O cérebro humano reage com muito mais intensidade a estímulos que carregam uma certa ambiguidade emocional. Um elogio puro é processado e descartado. Mas um estímulo que mistura provocação, admiração, desafio e humor, esse estímulo cria uma pequena confusão na mente dela. E para resolver essa confusão, ela precisa pensar em você, repetidamente. É aqui que a filosofia encontra a prática. O filósofo Jordan Peterson afirma que a linguagem é a ferramenta mais poderosa que temos para organizar o caos. E é exatamente isso que você faz com um apelido estratégico. Você pega o caos de emoções e expectativas que ela tem sobre os homens e organiza esse caos, se posicionando como o ponto central de referência. Você se torna o enigma que ela precisa decifrar. Agora vamos ao arsenal. Vamos desvendar os 10 apelidos que te darão o poder de fazer exatamente isso. Lembre-se, não é a palavra, é o mundo que você constrói ao redor dela. O primeiro apelido é encrenca, ou pequena encrenca. Este apelido é uma obra-prima da provocação lúdica. Ele diz nas entrelinhas, eu vejo o seu lado travesso, eu vejo a mulher interessante e imprevisível que você esconde por trás da sua fachada social, e eu não tenho medo disso, pelo contrário, eu acho fascinante. Ele a desafia de forma leve, transformando a interação de vocês em um jogo divertido, onde ela é a adorável fora da lei, e você é o detetive charmoso que está no caso dela. Ele remove a pressão de ser perfeita e a convida a ser autêntica e divertida. O contexto ideal para usá-lo é em momentos de descontração, quando ela te conta uma história onde foi um pouco rebelde, quando ela te desafia com uma opinião forte, ou quando ela faz algo inesperado. Funciona maravilhosamente bem com mulheres de personalidade forte, que têm um brilho de malícia nos olhos.
Para a execução perfeita, diga com um sorriso de canto de boca. O tom não é de acusação, é de admiração divertida. Incline-se um pouco, baixe levemente o volume da sua voz e diga: "Você é uma encrenca, sabia?" E então mantenha o contato visual por um segundo a mais do que o normal. O silêncio que se segue é onde a mágica acontece. Mas atenção ao erro fatal: dizer isso com um tom irritado ou sério, ou usá-lo depois que ela fez algo que realmente te prejudicou. Nesse caso, deixa de ser um apelido charmoso e se torna uma acusação real, quebrando totalmente o encanto. O segredo é o espírito de brincadeira. O segundo apelido é Pequena Tempestade. Este é um apelido poético e poderoso. Ele reconhece a intensidade dela. Mulheres intensas, passionais, que sentem tudo à flor da pele, muitas vezes são vistas como difíceis ou dramáticas. Ao chamá-la de Pequena Tempestade, você a recontextualiza. Você não a vê como difícil. Você a vê como uma força da natureza, bela, poderosa e um pouco perigosa. O pequena adiciona um toque de ternura, criando um contraste irresistível entre a força dela e a sua capacidade de apreciá-la sem se intimidar. O contexto ideal é depois de uma discussão passional, que terminou bem, ou quando ela está defendendo algo em que acredita com fervor. Use quando a energia emocional dela estiver no auge. É um reconhecimento da sua essência. A execução perfeita exige um tom de admiração serena. Espere a energia dela baixar um pouco. Olhe para ela com calma e diga, de forma suave, mas firme: "Você é fascinante. Uma verdadeira pequena tempestade." Não é um elogio, é uma constatação. O erro fatal é usar de forma sarcástica ou para diminuí-la durante uma briga. Isso seria um insulto. Este apelido exige respeito pela emoção dela. O terceiro apelido é Agente do Caos. Esse apelido cria uma identidade de cumplicidade. Vocês não são apenas duas pessoas se conhecendo. Vocês são parceiros no crime, uma dupla dinâmica contra a monotonia do mundo. Ele sugere que, quando vocês estão juntos, coisas inesperadas e divertidas acontecem. Ele a convida para um frame de aventura e imprevisibilidade. É uma forma de dizer: "Ao meu lado você pode ser a sua versão mais livre e espontânea." O melhor momento para usar é quando ela propõe uma ideia de última hora, quando um plano de vocês dá errado, de uma forma divertida, ou quando ela te convence a fazer algo que você normalmente não faria. É o apelido da espontaneidade. Para a execução, diga com energia e um sorriso aberto. Por exemplo, se vocês se perdem e descobrem um lugar legal, você pode rir e dizer: "É isso que acontece quando saio com você, minha agente do caos favorita." O erro a evitar é usar para culpá-la por algo que deu genuinamente errado. O caos aqui tem que ser positivo, sinônimo de aventura, não de problema. O quarto apelido é Mistério. Homens são atraídos pelo visual. Mulheres são atraídas pelo que não conseguem decifrar completamente. Ao chamá-la de mistério, você inverte o jogo. Você está apreciando o enigma que ela é. Isso a valoriza por sua profundidade e complexidade. Sutilmente você a desafia a se manter interessante e, ao mesmo tempo, se posiciona como o único homem inteligente o suficiente para apreciar essa complexidade. Use quando ela te revela algo sobre si mesma que contrasta com a primeira impressão que você teve, ou quando ela te dá uma resposta enigmática. É para momentos de conexão intelectual mais profunda. O tom deve ser de curiosidade genuína e fascínio. Olhe nos olhos dela, dê uma leve pausa e diga suavemente: "Cada vez que conversamos, você se torna um mistério ainda maior." O erro fatal é usar de forma acusatória, como se estivesse dizendo que ela é estranha. A conotação precisa ser de fascínio. O quinto apelido é Faísca. Este é direto, elétrico e focado na química entre vocês. Faísca é a promessa de um incêndio. Ele nomeia a tensão sexual e intelectual que existe no ar. É uma forma ousada e confiante de reconhecer a atração, sem precisar dizer as palavras batidas. Você não está falando sobre a beleza dela, está falando sobre o efeito que ela causa. O contexto ideal é em momentos de flerte intenso, quando o contato visual é prolongado. Use quando a tensão entre vocês for quase palpável.
A execução exige coragem. Em um momento de silêncio, onde vocês estão próximos, olhe da boca para os olhos dela. Sua voz deve ser um sussurro, carregada de intensidade. Cuidado, faísca. Brincar com fogo é perigoso. O erro fatal é usar cedo demais. Se não houver uma tensão real estabelecida, soará arrogante e fora de lugar. Este apelido não cria atenção. Ele a nomeia. Metade do caminho. E se você acha que esses 5 apelidos são poderosos, o que vou te mostrar agora vai mudar completamente como você se posiciona nas suas interações. Os primeiros 5 apelidos criam o tabuleiro do jogo. Os próximos 5, eles te ensinam a dar o checkmate. Eles entram em um território de poder pessoal e domínio sutil que 99% dos homens jamais ousariam explorar. E o 7º, como eu avisei no início, é o que separa os homens que são interessantes dos homens que se tornam uma obsessão. Continue comigo. O 6º apelido é Destino. Este é profundo. Ele eleva a conexão de vocês do mundano para o transcendental. Chamar alguém de destino implica que o encontro de vocês não foi um acidente, mas algo que estava escrito para acontecer. Isso cria um frame de inevitabilidade e importância que é extremamente sedutor. Tira a pressão da conquista e coloca um manto de significado sobre a interação. Use após um momento de sincronicidade incrível. Vocês descobrem que têm um passado em comum, ou quando a conversa flui de uma maneira tão perfeita que parece mágica. A execução perfeita exige um tom de assombro e certeza. Depois que a sincronicidade for revelada, faça uma pausa. Olhe para ela como se tivesse acabado de decifrar o universo e diga com total seriedade: isso é inacreditável. Você, hein? Acho que te chamar de destino não seria um exagero. O erro a evitar é usar de forma leviana ou cedo demais. Soará desesperado e fantasioso. Este apelido é uma joia rara. O 7º, e talvez o mais audacioso de todos, é Nêmesis. Na mitologia, Nêmesis era um adversário à altura. Ao chamá-la de Nêmesis, você está fazendo a declaração mais forte de todas. Você é a única mulher que eu encontrei que está no meu nível. Você é o meu desafio. Você é o meu igual. Isso é embriagante para uma mulher inteligente e poderosa, acostumada com homens que a bajulam ou se sentem intimidados. Você é o primeiro que a vê como uma adversária digna. Use durante um debate acalorado e inteligente, onde ela te desafia e argumenta brilhantemente, ou quando ela te vence em algum jogo. A execução perfeita é um misto de frustração fingida e admiração profunda. Depois que ela vencer o ponto, você pode rir, balançar a cabeça e dizer: você é inacreditável, minha nêmesis pessoal. O olhar deve dizer: eu nunca me diverti tanto sendo desafiado. O erro fatal, se não houver uma base de respeito e atração mútua, pode ser interpretado como hostilidade real. O 8º apelido é Soberana. Este apelido subverte a dinâmica do poder. Ao contrário de princesa, que é infantil, Soberana reconhece o poder, a maturidade e o autocontrole dela. No entanto, o ato de você dar esse título a ela coloca você, sutilmente, na posição de quem reconhece esse poder. É como um rei se dirigindo a uma rainha. Há um respeito imenso, mas a estrutura de poder é mútua. Use quando ela tomar uma decisão difícil com graça e autoridade, seja na vida profissional ou pessoal. O tom deve ser de respeito profundo, quase formal, mas com um calor íntimo. Em um momento de calma, olhe para ela com sinceridade e diga: a forma como você lidou com isso, absolutamente soberana. Incline levemente a cabeça. O erro fatal é usar de forma bajuladora ou submissa. Se você soar como um servo adorando sua rainha, o poder se inverte e você perde o respeito. O 9º apelido é Pequena Notável, uma combinação brilhante. Notável é um elogio poderoso e incomum. Pequena adiciona uma camada de afeto e ternura que o torna íntimo. Ele comunica: eu não só te vejo, eu presto atenção nos detalhes. E os detalhes que eu vejo em você são admiráveis. O contexto perfeito é quando você a observa fazendo algo com grande competência, mas que talvez ela ache trivial. A forma concentrada como ela lê, a habilidade com que conta uma história. É sobre enxergar a grandeza nas pequenas coisas. A execução deve ser quase casual, como um pensamento que escapou.
Observe-a por um momento. Sorria para si mesmo e diga em voz baixa, mais audível: você é uma pequena notável, né? O erro é que o pequena pode ser mal interpretado se dito com um tom paternalista. A intenção deve ser de carinho. O 10º e último é meu desafio. Este é direto e possessivo de uma forma intrigante. O meu cria uma conexão instantânea e exclusiva. O desafio define a natureza dessa conexão. Você não está dizendo que ela é difícil. Está dizendo que ela é interessante o suficiente para ser um objetivo digno do seu esforço. Isso mexe com o ego e a curiosidade dela. O contexto ideal é para um momento em que a relação atinge um novo nível de complexidade. É um reconhecimento da jornada que vocês têm pela frente. A execução exige um tom sério, íntimo e cheio de determinação. Segure o olhar dela. De todas as coisas na minha vida agora, você se tornou o meu desafio favorito. O erro fatal é usar isso como uma reclamação, como se ela fosse um problema. A energia é de um alpinista olhando para o Everest. Respeito, desejo e vontade de conquistar. Mas entenda a verdade mais profunda. Nenhum desses apelidos funcionará se o gatilho não estiver armado. Tentar usar uma dessas palavras em uma mulher que não tem nenhum investimento emocional em você é como tentar acender um incêndio com um fósforo molhado no meio de uma nevasca. Antes da palavra, vem a tensão. E você constrói essa tensão com 3 pilares. Primeiro, o mistério. Pare de se explicar. Pare de contar toda a sua vida no primeiro encontro. Entregue fragmentos de quem você é. A mulher não se apaixona pelo homem real. Ela se apaixona pela ideia que ela constrói dele na mente dela. Dê a ela material para fantasiar. Segundo, a validação intermitente. Isso é crucial. Um dia, você a elogia com uma precisão cirúrgica. No outro, você está um pouco mais distante, focado em seus próprios objetivos. Essa inconstância ativa o sistema de recompensa do cérebro dela, o mesmo que vicia em jogos de azar. Ela nunca sabe quando virá a recompensa da sua atenção, e por isso, ela a buscará constantemente. Terceiro, o ciúme elegante. Não o ciúme inseguro do homem que fiscaliza o celular. Fale casualmente sobre uma mulher que você admirou por sua personalidade forte. Comente que valoriza mulheres que sabem o que querem. Você não está falando de outras para diminuí-la. Você está criando uma competição invisível. Você está comunicando seu alto valor e seus padrões. Agora, ela não quer apenas te ter. Ela quer ser escolhida por você. Quando você constrói essa base, quando a mente dela já está girando em torno de você, tentando te decifrar, aí, e só aí, você solta o apelido. E ele não cai como uma palavra. Ele cai como uma marca. Um selo. O ponto final de uma frase que você começou a escrever na mente dela dias antes. Fazer uma mulher se obcecar por você é o primeiro passo. O mestre, porém, transforma essa obsessão em fidelidade emocional. Porque a mulher que deseja um homem intensamente por alguns dias pode esquecê-lo no mês seguinte. Mas a mulher que foi psicologicamente moldada para ver esse homem como uma referência, como um arquétipo de força e desafio em sua vida, essa mulher dificilmente se afasta. Nesse estágio, o apelido que antes causava uma faísca, agora se torna um gatilho de pertencimento. Quando você o usa, não está mais apenas provocando. Você está acessando todo um histórico de memórias, emoções e experiências que vocês compartilharam. Você não está mais apenas na cabeça dela. Você está na história que ela conta a si mesma sobre si mesma. Para chegar aqui, você precisa dominar o equilíbrio entre presença e ausência. Em momentos de profundidade, esteja lá com uma firmeza inabalável. E logo depois, recue. Volte para a sua missão, para a sua vida. Torne-se inacessível, mas nunca frio. Apenas seletivo. Você não precisa mais de esforço. Você precisa de consciência. Continue sendo o homem que ela não controla, mas que a conduz. O homem que não precisa dela, mas que a faz sentir-se escolhida. O homem que está no comando mesmo em silêncio. Porque no fim das contas é isso que toda mulher secretamente deseja. Um homem que a domine sem violência, que a intrigue sem humilhar, que a conduza sem se rebaixar. E tudo isso, toda essa complexa e bela dinâmica, pode começar com uma única palavra, um gesto,
uma ausência. E claro, com o apelido proibido certo. Se você chegou até aqui, você já entendeu que o jogo da sedução não é sobre sorte. É sobre estratégia, consciência e domínio emocional. E esse tipo de conhecimento não é para qualquer um. É para quem decidiu ser além da média. Se este conteúdo te fez refletir, e se você se sente mais preparado agora, faça 3 coisas por esta comunidade. Deixe o seu like neste vídeo, para que o algoritmo o mostre a mais homens. Inscreva-se no canal, para não perder nossa próxima lição. E comente aqui embaixo a frase apelido proibido, para que eu saiba quem são os homens que foram até o final e estão realmente comprometidos. E para você, que não se contenta com a superfície, que quer o mapa completo para dominar não apenas a atração, mas a sua própria mente, eu preparei algo. O meu livro digital, A Psicologia da Sedução, revela as estratégias e os princípios que eu nunca pude mostrar em detalhes nos vídeos. O link está fixado no primeiro comentário. É o seu próximo passo. Por fim, se você quer fazer parte do círculo interno, junte-se aos membros do canal. Eles têm acesso a conteúdos exclusivos e seus nomes são eternizados aqui, nas telas finais dos nossos vídeos, como verdadeiros aliados desta missão. A jornada é longa, mas você não caminha sozinho. A guerra não é contra elas, é contra o seu próprio limite. E aqui, juntos, nós superamos cada um deles. Estamos apenas começando.